a força esteja com você. Em 1977 chegava aos cinemas Star Wars Uma Nova Esperança. E dia 4 de maio é celebrado o dia de Star Wars, da maior franquia. Tu pode gostar ou não, mas ela é a precursora dos blockbusters no cinema como a gente conhece hoje. E neste vídeo, nada mais do que um fã de Star Wars trazendo pra vocês algumas curiosidades sobre a maior franquia de toda a galáxia. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar teu like, comentar, compartilhar com todo mundo. Gente, eu não tô com roupa de Star Wars, a gente não vai trazer muitos elementos da franquia aqui por duas coisas. Uma que a dona Disney adora comer as coisas com direitos autorais quando é ligado a Star Wars, e principalmente pra gente não tomar, é claro, nenhum tipo de restrição, portanto. Mas Star Wars tá na minha pele, graças a Deus. Bom, eu separei aqui 10 curiosidades e mais um bônus pra vocês. Mas vamos começar falando de uma coisa. Por que Star Wars é comemorado no dia 4 de maio? É muito basicamente pela expressão que vem do inglês, que a força esteja com você. Em inglês, no idioma original, né, mais ou menos que May the Force be with you. E a galera, né, meio que atualizou ali para May the Fourth be with you, ou seja, que o 4 de maio esteja com você. Por isso, a gente comemora essa data tão significante para a cultura pop. Bom, Star Wars só é Star Wars porque tem um grande vilão. Darth Vader talvez seja o maior personagem da franquia. O que muita gente não sabe é que em Uma Nova Esperança, o primeiro filme da saga, ele aparece em pouco mais de 12 minutos. O personagem, que teve 13 intérpretes diferentes, foi ali aquela grande presença, né? Apesar de não ser o antagonista principal do primeiro longa. Mesmo com pouco tempo em tela, ele se tornou ameaçador e foi evoluindo até as reviravoltas que a gente tem com o personagem, tanto nos 3 primeiros filmes originais, quanto nos prequels, mostrando ali como o Anakin Skywalker acabou virando o maior vilão desse universo. Falando em Darth Vader, o som da respiração do vilão foi feito pelo próprio designer de som do filme, Ben Burtt. Ele botou uma máscara de mergulho, um microfoninho pequenininho e mergulhou a cara e gravou aquilo ali. E saiu aquela coisa icônica dele que dá medo, assusta, arrepia a gente. Ainda falando em Darth Vader, nossa terceira curiosidade é também sobre o vilão. George Lucas originalmente queria Orson Welles, o cara que dirigiu e estrelou Cidadão Kane, o maior filme de todos os tempos, para fazer a voz do personagem. Só que o Lucas acabou abandonando isso aí porque achava que todo mundo ia conhecer a voz do Orson Welles, que é um cara que veio do rádio. Então, ele contratou o mais ou menos desconhecido na época James Earl Jones, que fez a voz naquela icônica frase: "Eu sou seu pai." Outra presença muito grande na franquia são os droids. Na versão original do roteiro, lá do primeiro filme, R2-D2 podia falar normalmente e o C3PO ia estar interagindo com ele, como a gente já vê no filme. O que acontece é que o George Lucas, com o desenvolver do roteiro, achou que o personagem já teria muita expressão, por isso tirou as falas dele e só colocou aqueles efeitinhos sonoros. Mas tudo que o C3PO escuta do robozinho pequenininho branco e azul é justamente igual ao primeiro roteiro do longa, e a interatividade deles, cara, uma das melhores coisas da franquia. Voltando a falar em Darth Vader de novo, originalmente o personagem seria um caçador de recompensas, e em algumas versões do roteiro do filme chegou até a ser irmão do Boba Fett. Só que depois de revisar toda a narrativa, o George Lucas acabou pensando e transformando ele num Jedi caído mesmo. E aí depois desenvolveu toda aquela história melancólica dele de ser o escolhido, trocar o lado da força e por aí vai. O Ed Antilles é tio de Obi-Wan Kenobi. Na verdade não. Dennis Lawson, que faz o piloto que sobrevive aos 2 ataques da Estrela da Morte em episódio 5 e episódio 6, é na verdade, na vida real, tio do ator Ewan McGregor, que vive Obi-Wan Kenobi nos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars. Ou seja, negócio em família. Star Wars tem um monte de participações especiais. Em Ameaça Fantasma, Keira Knightley, eu espero que se diga assim o nome dela, e Sofia Coppola, diretora de Encontros e Desencontros, a outra estrela de Piratas do Caribe, são 2 das concubinas ali da Padmé Amidala, interpretada pela Natalie Portman. Elas têm mais de uma participação, inclusive a personagem da Keira Knightley meio que se passa pela Padmé em certo momento do filme. Uma das coisas mais trecheiras de Star Wars é o especial de Natal lançado em 1978. Dava pra fazer um vídeo só dele, mas basicamente nesse especial a gente tem uma animação do Boba Fett que foi apresentado ali e teve seus conceitos de caçador de recompensas reciclados da ideia que a gente falou mais cedo do Darth Vader, tudo transformado nele, e também a famigerada sequência onde
Han Solo e Leia vão passar o Natal com a família do Chewbacca. O troço ficou tão ruim, mas tão ruim, que o próprio George Lucas não reconhece como material da franquia. Só que os fãs adoram pra tirar sarro do criador desse universo todo, e até hoje o cara morre de vergonha alheia disso. Em 2015, a Disney comprou a Lucasfilm e trouxe de volta Star Wars com o Despertar da Força, trazendo novos personagens e também os nossos ídolos clássicos. Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill voltaram. O que a produção não esperava é que o Harrison Ford quebrasse a perna durante uma gravação. O ator corria dentro da Millennium Falcon quando quebrou a perna, segundo fontes de insiders na época. Harrison Ford, inclusive, teve que usar uma botinha que ele ficou com a perna dobrada por cerca de 6 semanas. As gravações do personagem foram paradas, mas a produção continuou. Teve um pequeno atrasinho de agenda, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu falei mais cedo aqui da Sofia Coppola, por exemplo. Vários famosos já fizeram participações especiais em Star Wars. E em O Despertar da Força tem uma galera. Tem Simon Pegg, que fez várias comédias como Todo Mundo Quase Morto. Tem Daniel Craig, o ex-007, fazendo o Stormtrooper. E ainda tem Kevin Smith e Ewan McGregor fazendo a voz de alguns personagens quando a Rey pega o sabre de luz pela primeira vez. Tá todo mundo meio que fazendo um cameo ali, aparecendo no meio da produção. E só pra gente fechar, uma das curiosidades que eu mais gosto. O visual do Mestre Yoda é inspirado em Albert Einstein. Não só no rosto dele, mas também no rosto de Stuart Freeborn, o cara que criou os efeitos especiais de O Império Contra-Ataca. A ideia foi dele de mesclar o próprio rosto com o do famoso físico e saiu o visual do mestre que a gente gosta tanto. E aí, gostou das nossas curiosidades? Faz o seguinte, deixa teu like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal para não perder nada. Daqui a pouco a gente volta, ou daqui a 1 ano e meio. Que a força esteja com você.